Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos num horário de lazer em casa com a família. Hoje nós vamos fazer a nossa terceira apresentação sobre o Covid-19 em crianças. Eu acho que nunca houve uma doença com tantas atualizações. A gente deu uma primeira aula em abril e muito do que a gente apresentou em abril hoje já não é mais a realidade. Depois, em maio, a gente fez uma complementação, principalmente com vacinações, com doença de Kawasaki, também uma grande alteração. E um dos pontos principais dessa aula vai ser a doença de Kawasaki, que a gente vai ver que realmente não é doença de Kawasaki. Não poderia me omitir nesse momento, não sou um expert em questões sociais, mas presto todo o meu apoio a esse movimento antirracista. Claro que com esse movimento sem violência, sem cometer outros crimes. Então, acho que todos somos a favor disso, e isso é uma atitude que nós temos que brigar para acabar no mundo. Um pouquinho mais de conhecimento. A gente vai falar então do Covid-19, atualizações da Covid-19 em crianças, parte 3, e está virando um seriado isso aqui, mas eu acho que não haverá novidades. Eu acho que os conhecimentos que a gente tem, hoje a gente vai resolver praticamente a partir de agora, e novos conhecimentos da Covid em crianças, eu acho que agora estão estabelecidos, e só a terapêutica e resolução das dúvidas que nós temos até agora. O roteiro da nossa aula, nós vamos falar sobre esses 6 pontos que eu acho de fundamental importância: gestação e aleitamento, doença de Kawasaki, os animais domésticos, o perfil e a importância que eles têm nessa pandemia, crianças com câncer, a grande pandemia mundial, criança e adulto, obesidade, e uma informação que parece paradoxal: se quem tem asma está mais protegido de formas graves ou não da Covid-19. Em relação à gestação, desde o início dessa pandemia, praticamente 6 meses, foi em dezembro na China, uma grande dúvida que acomete a todos é se existe a possibilidade de transmissão transplacentária. Todos os protocolos, guidelines, diretrizes, informações da Organização Mundial da Saúde até hoje passam não haver a transmissão, a comprovação da transmissão transplacentária. Mas a gente vai ver que já foi documentado um caso, com certeza, dessa passagem transplacentária. Existem 2, 3 revisões importantes, eu vou passar resumidamente. Essa é uma revisão feita os 3 primeiros meses desse ano, com 70 gestantes que eram positivas para o Covid-19, em 9 estudos. Essas 70 gestantes, parto vaginal em 18% e parto cesáreo em 81%. E 65 recém-nascidos, eles tinham a PCR negativa. Mas 4 recém-nascidos tinham PCR positiva antes das 48 horas e 1, apesar da PCR ser negativa, ele tinha uma IgM positiva e IgG também. A gente sabe que a IgG pode ser transmissão transplacentária, mas IgM não. IgM é do recém-nascido. Então, dessa primeira revisão, de 70 gestantes, pelo menos 7%, 5 casos, ficou-se a dúvida se houve a transmissão transplacentária ou não. E o que chama a atenção nas revisões é que até 30% dos partos de mães com a infecção ativa positiva ocorre prematuridade e a criança nasce com certo sofrimento que a gente denomina de síndrome hipóxico isquêmico. Eu peço desculpa a alguns profissionais da área de saúde, que eu sei que tem pessoas que não são médicas assistindo, então quando houver um termo, me permitam esclarecer o que significa. Então, esse hipóxico isquêmico são crianças que não choram rapidamente ao nascimento e que podem ter uma sequela neurológica grave. Então, essa é uma primeira revisão com a dúvida, porque existem várias variáveis que podem acometer a falsa interpretação de passagem transplacentária. Esse aqui é um outro trabalho também de revisão. Foram 256 publicações, 222 recém-natos, com 13 foi reportado o SARS-CoV positivo. 5 desses estudos mostraram que foi usado sangue de cordão umbilical, sangue de placenta e o sangue de líquido amniótico. Antes da ruptura da bolsa também tem que ser colhido, né, esse líquido antes de ruptura de bolsas para não contaminação. E desses 13 recém-nascidos, 9 estudos demonstraram e fizeram imagens radiológicas com raio-x e até tomografia. E 5 recém-nascidos apareceram imagem de pneumonia não característica
na imagem neonatal. Não aquela característica em vidro fosco, não aquela característica daquele halo circundante, mas uma imagem não comum em recém-nascidos, e nenhum desses 5 eram prematuros. O estudo que demonstra e comprova foi publicado no meio de maio, que comprova a passagem transplacentária. Era uma mãe de 23 anos, que há 3 dias do parto, ela começou com quadro febril agudo, com vias aéreas superiores, e testou positivo para o SARS-CoV-2. Ela teve o seu filho prematuramente, 35 semanas, ele nasceu com um pouco de sofrimento, que a gente chama de hipóxico isquêmico, ele teve um Apgar de 5º minuto, a metade do Apgar de 1º minuto, ele teve que ser entubado em sala de parto, e ele foi direto à UTI. Então, foi uma cesariana prematura, hipóxico isquêmico, o neném não teve contato com a mãe, porque ele nasceu mal, logo foi ressuscitado pelo pediatra, foi entubado em sala de parto e foi para a UTI neonatal. E ele ficou 6 horas entubado na UTI neonatal, ele não mamou ao seio e não teve o contato físico com a sua mãe logo após o nascimento. A PCR do líquido amniótico, nasofaringe, sangue, se fez o lavado broncoalveolar no momento que esse recém-nato estava entubado e a PCR de fezes, todas essas PCRs foram positivas para o coronavírus. Esse recém-nascido evoluiu com um pouquinho de hipertonia e o líquor dele, apesar de não ter dado proteína, deu uma pleiocitose, um aumento de células no líquor, e a ressonância magnética mostrou uma lesão de substância branca. Esse nenê ficou um pouco hipotônico, um pouco de sucção débil e teve alta somente aos 18 dias de vida. Então, esse é o trabalho que refere, sem praticamente todas as variáveis que possam afastar a contaminação pós-parto, a passagem transplacentária. Em relação ao aleitamento materno, também, desde o começo, a preocupação, todo mundo diz que não passa, e realmente passa muito pouco, mas também já há evidência da passagem pelo leite materno. Existem também 2 ou 3 revisões. Essa é uma primeira revisão com 17 artigos, 5 pares de mães com o recém-nascido. 13 recém-nascidos amamentados ao seio foram positivos à sua PCR. Desses 13, 4 mamaram ao seio, 5 leite artificial e 2 meio a meio. E 2 não se sabia, não tinha esse relato no prontuário. A PCR do leite materno foi feita sendo em 18 negativas. E dos 7 recém-nascidos que fizeram o SARS-CoV-2, a sorologia positiva, desculpe, a PCR, 2 usavam leite materno, 2 misto e 2 fórmula. Então, também, uma forte evidência não pode se afirmar e também não pode se negar a passagem através do leite materno, mas existe forte evidência, apesar da prevalência da chance de ser pequena, que ele pode passar. Esse é um trabalho que demonstra, esse é um trabalho clássico, também publicado agora em maio, que ele demonstra 2 mães que tinham, durante quando elas internaram em trabalho de parto, elas ficaram no mesmo ambiente. Essa primeira mãe, ela tinha sintomas de vias aéreas superiores, ela no momento, no segundo dia, ela era positiva ainda, o seu suave. O recém-nascido permaneceu internado e por volta de 7 dias de vida, ele começou a apresentar sintomas respiratórios, ele fez um quadro de estresse, ele precisou ser administrado oxigênio sem respirador, mas o leite materno por ele usado foi negativo. E a segunda mãe, que a partir do momento que essa positivou, ela foi isolada, ela teve alta com 4 dias, e no 7º, 8º dia, desculpe, aqui no 9º, 10º dia, o recém-nascido voltou com um pouquinho de icterícia, que é o amarelão, um pouquinho de insaturação e um pouquinho de esforço respiratório. Essa mãe, o recém-nascido que na alta ele era negativo, no 3º dia, no 7º dia ele era negativo, quando ele retornou com distresse respiratório, ele positivou no 10º dia, ficando do 10º até o 22º dia com o exame positivo, e no leite materno também foi positivo a PCR pelo leite materno. Então esse trabalho também demonstrou a passagem do COVID, do coronavírus, através do leite materno. Essas 2 informações são um número muito pequeno e essas informações ainda não mudam em nada a conduta perante a gestante com positividade, a gestante que tem a PCR positiva, ainda se estimula o parto normal,
não deve se fazer isolamento. Na China, quando havia uma mãe positiva, essa criança era feita cesárea, ela ficava isolada de sua mãe 14 dias e ela não mamava leite materno. Mas essas orientações, todas as organizações mundiais ou sociedades científicas ainda preconizam, apesar desses 2 trabalhos, a chance é muito pequena e os quadros, apesar do recém-nascido ser população de risco, ainda, apesar dessas informações, parto normal, alojamento conjunto e aleitamento materno estão indicados independente desses artigos, mas tomando as precauções e ficando mais de olho sobre as repercussões clínicas que possam haver no recém-nascido. Talvez a grande novidade e a grande dúvida que exista hoje na literatura mundial em relação ao Covid-19 em pediatria é a doença de Kawasaki. Então, a doença de Kawasaki é uma vasculite de médios vasos, foi descrita em 1967, acomete geralmente crianças abaixo de 5 anos. Existem critérios, crianças com febre, lesões cutâneas, lesões oculares, pode fazer um problema cardíaco. E o que aconteceu? Aconteceu que no final do mês de março, começo do mês de abril, começaram a surgir, principalmente na Europa, alguns relatos de crianças que haviam feito a Covid-19, contato familiar, ou eles tinham PCR positiva no quadro infeccioso agudo, e eles começaram a apresentar sintomas que lembravam a doença de Kawasaki. Então, como se fosse um like Kawasaki. Mas só que eles apresentavam sintomas, mas que não caracterizavam a forma completa da doença de Kawasaki. Febre, irritação conjuntival, lesão de mucosa oral e uma irritação cutânea. E começou a chamar a atenção porque essas crianças apresentavam um quadro de dor abdominal e vômitos e algumas tinham uma evolução muito grave. Então, esse relato começou no final de março, começo de abril. O Reino Unido foi o primeiro local que começou a descrever. E esse é o primeiro relato do Royal College, do College de Londres, do Reino Unido, descrevendo os primeiros 8 casos. Essa publicação aqui, esse relato é do dia 26 de abril. São 8 crianças que apresentavam, tinham tido um quadro febril, 2 só tinham a PCR positiva, vários com contato familiar positivo. Eram crianças de idade maior. O que chamava a atenção era um quadro de febre, um quadro de dor abdominal e diarreia. Todos os pacientes, aqui está pequeno, eu vou mostrar com mais detalhes outros casos, mas praticamente todos os casos havia sintoma de dor, diarreia ou vômitos. Esses pacientes apresentavam atividade inflamatória muito elevadas e o que chamava a atenção que os 8 precisaram de suporte ventilatório. 7 dos 8 ventilação invasiva e 1 com ventilação não invasiva. Um paciente teve que ir para circulação extracorpórea, ECMO, e esse paciente foi o único que foi a óbito. Então, desse relato de 8 pacientes com uma reativação de um quadro febril agudo, com atividade inflamatória, chamando a atenção, uma insuficiência cardíaca, uma síndrome de baixo débito, e com sintomas incompletos de doença de Kawasaki, foi o sinal de alerta do Reino Unido para toda a classe médica e toda a população mundial de uma nova complicação descrita quase que exclusivamente em crianças. Então, isso chamou a atenção, e como não completava critérios de doença de Kawasaki, a terminologia usada, que hoje é usada no mundo inteiro, é não doença de Kawasaki, sim uma síndrome inflamatória multissistêmica em crianças. Então, esse relato foi no dia 26, foi o sinal de alerta, e desses 8 casos, um paciente foi a óbito, que se pegar, então, o óbito de 10 pacientes, aqui 8 pacientes, 1, nós teremos uma mortalidade aí muito grande, uma mortalidade aí de 13%. E a gente sabe que a mortalidade da Covid-19 em crianças mundialmente não passa de 1%. Então, no Reino Unido se determinou essa terminologia, é um nome provisório, então praticamente se uniu, que são crianças, tem uma síndrome inflamatória com atividade inflamatória importante, atinge praticamente vários órgãos e ainda não tem um nome definido, mas não doença de Kawasaki. A definição são crianças que têm uma febre persistente. Ao exame, eles têm atividade inflamatória. E um dado muito importante é a linfopenia. Geralmente, quando a gente tem um quadro viral, a gente vê um aumento dessa célula no sangue, aqui nessa doença inflamatória, a linfopenia. E você vai ter a disfunção, aqui coloca de somente um órgão. Então, coração, rim, pulmão, suprarrenal, gastrointestinal.
você exclui os diagnósticos diferenciais e independe de você ter uma PCR positiva ou negativa. A grande maioria tem PCR negativa, eles fizeram a infecção de 2 a 8 semanas anterior a esse quadro. Essa foi a definição do Reino Unido. O CDC norte-americano tem uma definição muito parecida, mas com alguns detalhes diferentes. E houve o sinal de alerta. Isso, então, foi no dia 1º de maio. Foi esse sinal de alerta. E a descrição dos casos após esse sinal de alerta, esse aqui é um trabalho que a gente vê aqui, a curva de 38 casos após esse sinal de alerta também no Reino Unido, mostrando que a partir de 23 de março, que foi o primeiro caso relatado, houve uma ascensão dessa curva e, paralelo a isso, também um aumento do número de casos da Covid-19. Então, houve uma similaridade de curvas com o aumento dos pacientes positivos, houve um aumento dessa nova síndrome descrita em crianças. Esse autor relata um resumo desses pacientes, então, eram pacientes do Reino Unido. O primeiro dado que chamava atenção para a gente diferenciar do Kawasaki, a média de idade era 11 anos, Kawasaki a gente sabe que a média de idade é menor, quase que 90% dos doentes, os pacientes com doença de Kawasaki, eles têm uma idade em torno de, com certeza, abaixo de 5, 6 anos. Também a predominância dos meninos sobre as meninas, que é um dado muito comum em toda a literatura mundial. E somente 2 pacientes tinham comorbidades desses 38. Um paciente tinha asma, outro tinha epilepsia. E o dado que chama atenção, febre 100%, o síndrome de baixo débito. 3/4 dos pacientes tinham uma instabilidade hemodinâmica que colocavam eles em risco, a dor abdominal bem presente aqui, 60%, e vômitos 50%, conjuntivite, que pode lembrar Kawasaki, ou racho cutâneo 56%. E 1/3 só dos pacientes apresentavam sintomas respiratórios. Na fase aguda do Covid-19, a principal causa de óbito é insuficiência respiratória aguda, então é hipóxia refratária, e a gente vê que nessa síndrome, não, 1/3 dos pacientes só precisavam de oxigênio. Então vejam aqui, choque com necessidade de medicações para melhorar o inotropismo, a força contrátil do coração, 70%, envolvimento miocárdio, 51%, e necessidade de suporte respiratório. Então, dos 38 pacientes, 22 pacientes precisaram ser submetidos à ventilação mecânica, que não é o comum na fase aguda da Covid-19. A linfopenia é um dado muito presente na complicação. A linfopenia tinha sido descrita na fase aguda do Covid-19 como um sinal de mau prognóstico e ratificou essa posição. Quase que todos os pacientes têm linfopenia. E o que chama atenção é a atividade inflamatória. Então, eles têm um dedímero muito aumentado, ferritina muito aumentada, proteína C, e o dado que chamou atenção, que nunca era presente na fase aguda do Covid-19, é a troponina. A troponina quer dizer uma lesão de fibra cardíaca aguda. Então, quando um adulto tem infarto, a cardiotroponina é um marcador de lesão aguda de fibra cardíaca. Então, a troponina chamando a atenção para a lesão miocárdica aguda. Desses 38 pacientes, 12 tinham PCR positiva e 19 tinham IgG. Então, eles já tinham a imunofluorescência, existia um marcador de IgG de 19. Somente 2 pacientes tinham comorbidades, como eu falei. A dilatação coronariana foi bem menos prevalente. O aneurisma, zero, nenhum paciente com aneurisma. 5 pacientes tiveram uma dilatação coronariana. O tratamento foi muito similar à doença de Kawasaki. Metade desses 38 pacientes receberam imunoglobulina e metade teve que receber o ciclo de corticoide por ser refratário ao primeiro ciclo de imunoglobulina. E uma mortalidade desses 38 também, um óbito. Então, um óbito em 38 dá 2,6%. 2,6%, se a gente pegar as piores mortalidades de Covid em criança, meio, 0,5, tem até trabalhos de 0,08. Então, nós vamos trabalhar aí, se a gente trabalhar aí com 0,8, mais ou menos 4 a 5 vezes uma mortalidade maior do que a fase aguda do Covid-19. Mostrando assim que esse conceito que todos têm, que a Covid-19 é um quadro benigno em criança, isso tem que ser repensado a partir da descrição desta complicação. A partir desse trabalho do Reino Unido, vários outros trabalhos surgiram. Aqui no dia 15 de maio, o CDC lança também o sinal de alerta, usando a mesma terminologia de doença inflamatória multissistêmica, e ela coloca
um pouquinho de critério diferente. Se traz no dia 15 de maio, hoje Nova York, Estados Unidos, hoje tem descrito em literatura publicável 396 casos de síndrome inflamatória multissistêmica. Desses 386, 186 estão em Nova York. Então, em Nova York também é o local de maior incidência. Depois vem a França com 120 casos. Mas descrições na Bélgica, descrições na Itália, descrições na Espanha, no Canadá. De diferente um pouquinho, os critérios diagnósticos, eles colocam então um quadro febril com atividade inflamatória. Esse paciente, ele torna obrigatório, se colocou, que você tem que ter uma evidência do COVID. Ou esse paciente tem uma PCR, ou ele já tem uma IgG positiva, ou ele tem que ter história de contato domiciliar com alguém. E naquele paper do Reino Unido não colocava essa necessidade. E ele coloca também 4 semanas de intervalo, enquanto no Reino Unido eles botaram de 6 a 8. E eles citam aqui que você pode ter a doença de Kawasaki na sua forma completa ou incompleta. E hoje, qualquer criança que for à morte na América do Norte, a principal hipótese dessa morte é essa doença inflamatória multissistêmica. Aqui, pela descrição de alguns casos em Nova York, não tem uma publicação específica dessa população pediátrica em Nova York. Em vermelho são os critérios diagnósticos da doença de Kawasaki. Então, a gente vê que muitos completam a doença de Kawasaki, típica 4 sinais e atípica incompleta 3 sinais. E o que chama atenção é aqui, disfunção de ventrículo esquerdo. Quer dizer, o paciente tem uma insuficiência cardíaca, uma síndrome de baixo débito. Todos os pacientes que internaram com a síndrome inflamatória multissistêmica tinham uma disfunção e precisavam suporte inotrópico. 70% a ECMO, choque, e 30% ECMO. Uma dilatação coronariana pequena, e em nenhum caso, praticamente, eles estão fazendo aneurisma. Eles fazem uma dilatação coronariana e, como não tem um follow-up de muito tempo, a gente não sabe se essa dilatação é permanente ou não, mas com certeza esses pacientes estão sendo acompanhados e a gente vai saber se essa lesão é definitiva ou não. Um outro trabalho que chamou atenção é um trabalho na Itália, que foi feito na Itália. Esse autor pegou na Itália de 2015 até 2020, houve um relato de 19 casos. Então, eles tinham uma taxa de 0,3 casos ao mês. A partir do sinal de alerta, o trabalho retrospectivo, em um mês, de 20 de março a 20 de abril, houve a descrição de 10 casos nessa região. Então, houve um aumento de 30 vezes do número de casos de essa Kawasaki, essa doença inflamatória multissistêmica. E isso chama atenção aqui. Então, esses são os pacientes, e além de chamar atenção esse aumento de 30 vezes, a doença de Kawasaki ela é muito prevalente no Oriente, então pega no Japão, pega a Coreia, tem uma prevalência de 300 por 100 mil, e o resto do mundo varia de 10 a 20 por 100 mil. E a gravidade também, além de você ter a doença de Kawasaki, você tem as formas mais graves da doença de Kawasaki, complicações e necessidade de mais de um ciclo de imunoglobulina. Então, comparando o grupo histórico antes de 2020, antes da pandemia e após a pandemia, o que chamou atenção? Alguns dados chamam a atenção da diferença de apresentação clínica. Então, no grupo histórico, Kawasaki, doença de 3 anos de idade, agora 7 anos e meio. Então, nós temos aqui uma diferença importante de idade. A prevalência tem as formas incompletas, eu vou só chamar atenção para alguns dados que chamam atenção. A plaqueta é um dado que na doença de Kawasaki a gente tem que a plaqueta geralmente tem uma plaquetose, então o nível de plaqueta desses pacientes com doença inflamatória é bem inferior ao nível de plaqueta desses pacientes com a doença de Kawasaki típica. Mas o dado que chamou atenção são enzimas cardíacas, a gente vê aqui, nem era dosado no grupo história, porque não tinha lesão de fibra cardíaca aguda, e esse ProBNP é o fator peptídeo cerebral, é um marcador também de lesão de fibra cardíaca. Então, aqui, nesses casos, eles estão extremamente elevados. E o outro dado que chamou atenção é a severidade. O score de Kobayashi é um score que vai dizer qual é a chance desse paciente ter uma doença de Kawasaki um pouco mais grave com resistência. Então, 10% no grupo histórico para 70%. Síndrome de ativação de macrófagos, também bem evidente. Ou uma descrição da doença de Kawasaki, a síndrome do choque da doença de Kawasaki, nenhum, e metade preencheu o critério de choque da doença de Kawasaki, e alterações. O tratamento, o que a gente vê que chama atenção, o tratamento é igual,
nesses pacientes e a resposta foi total em todos. Então, apesar deles terem um quadro grave, eles ficam pouco tempo em UTI, 4, 5 dias, e tem alta com 4, 5 dias da UTI, tem alta com 8 dias do hospital, e a melhora é muito rápida. E esse é um outro dado que chama atenção também, a doença de Kawasaki, quando faz lesão de fibra cardíaca, a melhora não é tão rápida assim. E esses pacientes, eles têm uma lesão importante, como se fosse uma miocardite fulminante, mas eles têm uma excelente recuperação em uma semana com imunoglobulina e com corticoide. Esse aqui é um outro trabalho em Paris, e esse é um outro dado que chamou atenção. Então, houve também 17 casos que na região dão um aumento de 13 vezes a mais. E o dado que chamou atenção, a doença de Kawasaki é muito prevalente no Oriente. E praticamente 60% a 70% de todos esses 400 casos citados até agora, não tem tantos detalhes, a origem desses pacientes, em vez a gente esperava que fosse de origem asiática, não tem um caso descrito na China, desde o primeiro caso pediátrico em janeiro, dessa complicação na China. E o que chama atenção é a origem desses pacientes da África subsaariana. 2/3 praticamente dos pacientes, 60% dos pacientes desse trabalho, dos trabalhos anteriores, são pacientes que têm essa origem e não uma origem oriental. Aqui ele descreveu só os dados de Kawasaki típico e atípico, que não tem muito valor para nós agora. Esse é um trabalho muito importante, talvez o principal trabalho dessa doença inflamatória e a repercussão no sistema cardiovascular. Foram 12 UTIs pediátricas na França, e vejam o período aqui. Aqui nós temos um período de 22/3, 40 dias, até 30/4. Então, em 40 dias, eles colocaram como critérios de entrada para insuficiência, lesão aguda de fibra cardíaca, insuficiência cardíaca, a paciente tinha que ter febre 3 dias, doença inflamatória sistêmica, choque, disfunção de ventrículo esquerdo, insuficiência cardíaca, e houve a seleção de 35 pacientes. A idade, mais uma vez, chama atenção, a idade de 10 anos, chamou atenção aqui obesidade, a gente vai falar um pouquinho de obesidade, e 8% dos pacientes tinham asma. Então, nessa população de 35 crianças, da insuficiência cardíaca. Foi confirmada a infecção através da PCR, sorologia, em 31 dos 35 pacientes, eles tinham PCR ou não. Tinham contato com história familiar, então a confirmação foi de 88% através de PCR e IgG, e 4 tinham exames negativos, mas um contato familiar positivo. E aqui os locais onde também foi feita a PCR, IgG mostrando essa cicatriz, mostrando que esse paciente teve o contato, 85% eram positivos. E 2 desses 30 pacientes tinham lesão de tomografia compatível, imagens de vidro fosco, consolidação periférica e aquele halo que circunda a condensação. Em 2 também teve ajuda tomográfica. O que chamou atenção nesses pacientes? Veja aqui, febre e astenia gastrointestinal. Doença de Kawasaki é incomum fazer sintoma gastrointestinal. Nesse grupo aqui teve também insuficiência respiratória, mas o que chama atenção, 80% com lesão gastrointestinal. Choque em 80% dos casos e choque grave. Vejam que 28% tinha uma fração de ejeção abaixo de 30% e 72% tinha uma fração de ejeção entre 30% e 50%, mostrando uma disfunção ventricular aguda importante. E no momento que ele encerrou o estudo 30 de abril, ele ainda tinha pacientes com alteração residual. Eles estavam saindo da UTI, mas ainda tinham uma lesão residual e a gente vai saber na evolução se essa sequela é definitiva ou não. Chamando a atenção aqui também marcadores de lesão de fibra, cardiotroponina e o BNP elevadíssimos. Então veja aqui o valor normal do BNP é abaixo de 341 mil. O BNP, aqui um precursor, o BNP 5 mil abaixo de 100. Então mostrando uma atividade inflamatória muito importante. E esses pacientes também com uma procalcitonina muito elevada. A gente estava usando a procalcitonina como marcador de infecção bacteriana, mas não, a procalcitonina nesses pacientes é um marcador de lesão inflamatória importantíssimo. 60% desses pacientes tinham a recuperação da sua função ventricular já no 7º dia, então uma recuperação muito rápida. E 25 são esse número, né? Então, no dia 7, 25 pacientes, 71% tinham. A gente tinha aí ainda 7 pacientes com lesão de fibra, mas ainda internados. E o que chama atenção, apesar da gravidade,
0 de óbito. A única descrição, as duas descrições de óbito foi naquele trabalho do Reino Unido, daqueles 38, e o segundo trabalho, o italiano também. Então, apesar de ser grave, a mortalidade, em números absolutos, é uma mortalidade pequena, proporcional é uma mortalidade bem superior ao Covid-19. Mais ou menos de fisiopatologia, o que quer dizer assim? O que faz um paciente reativar a sua atividade inflamatória e evoluir para Kawasaki típico ou Kawasaki atípico? Então, ele tem sintomas gastrointestinais, ele tem febre, pode ter alguns sinais do Kawasaki. Nós vamos ter provas de atividade inflamatória positiva e esse paciente pode evoluir para uma forma clássica de Kawasaki, ele pode evoluir para uma forma incompleta, atípica de Kawasaki, com pelo menos 3 sinais, ou ele pode evoluir para a forma de choque de baixo débito, que é a forma mais grave. Aí você vai ter, provavelmente, condições inatas ao paciente, uma sensibilidade à resposta inflamatória e, principalmente, a carga viral desse paciente. Então, essas seriam as 3 complicações. E, sem dúvida, essa é a grande complicação que a gente tem medo, que coloca esses pacientes em risco de morte. Tem que ser afastado de diagnósticos diferenciais, então nós temos a doença inflamatória, síndrome de ativação de macrófago tem que ser pensado, histiocytose maligna, lúpus, síndrome do choque hemorrágico e síndrome do choque tóxico, tanto pelo estrépito quanto pelo staph. Então, esses pacientes que têm os diagnósticos diferenciais sempre pensados assim. E o que a gente sabe? Que essa nova doença de atividade inflamatória multissistêmica é uma doença que tem dados clínicos muito semelhantes à doença de Kawasaki, dados fisiopatológicos muito semelhantes, uma atividade inflamatória muito grande. Essa não tempestade, o Kawasaki não faz uma tempestade de citoquinas, faz uma chuva de citoquinas, não tempestade. Então, mas tem dados clínicos importantes, laboratorial, mas o que chama atenção atividade inflamatória muito importante, linfopenia e a lesão de fibra cardíaca. Então, para diferenciar, eu fiz aqui um quadro esquemático, o que diferencia a doença inflamatória multissistêmica da doença de Kawasaki típica, atípica ou do síndrome do choque da doença de Kawasaki. A idade desses pacientes é o dobro da idade do paciente de doença Kawasaki. Essas características demográficas são muito importantes. Então, 2/3 dos pacientes são dessa origem africana e no Kawasaki não tem essa origem. Sintomas gastrointestinais, mais de 80% dos pacientes apresentam no Kawasaki em comum. Os pacientes, eles internam com uma síndrome de baixo débito, necessidade de inotrópico e tem uma rápida normalização dessas enzimas cardíacas e da sua função contrátil. Isso também não é comum acontecer na doença de Kawasaki. A linfopenia também, doença viral faz linfocitose, essa linfopenia para nós é um marcador dessa doença inflamatória. Marcadores de fibra cardíaca, o BNP e o proBNP, assim como a cardiotroponina, eles fazem menos alterações coronarianas e a gente tem um agente etiológico no momento definido. O Kawasaki não se tem um agente etiológico definido. Você sabe que você teve um gatilho e desencadeou uma reação autoimune. Aqui a gente sabe que é o Covid-19, nós estamos discutindo o Covid-19. Em comum, eles têm uma excelente resposta à imunoglobulina, geralmente com corticoide, mas a necessidade de um segundo ciclo de imunoglobulina é mais prevalente na doença inflamatória do que na doença de Kawasaki. Então, com certeza, nós temos 400 casos, são só 3 publicações. Com certeza, Nova York, que hoje deve ter mais de 200 casos de crianças. A hora que sair a publicação, a gente vai ter uma noção melhor, mas o mais importante é o segmento dessas crianças para saber de sequelas cardíacas, assim como na doença de Kawasaki, o aneurisma depende do seu tamanho, quantificado pelo score, ele pode ser definitivo ou não. E um dado que chama a atenção, a gente sempre fala que Covid é tranquilo em criança, é tranquilo em criança, é tranquilo em criança. O problema que está surgindo com a doença inflamatória é o seguinte, aqui é um quadro de crianças severas e críticas. Toda a crítica está em UTI. O americano tem uma estimativa que 20% das crianças vão pegar o Covid. E dessas 20% de crianças, Nova York tem 1,5 milhão de crianças, então a estimativa é que 4.346 crianças vão precisar de leito de UTI. A prevalência é mais ou menos o seguinte, a cada criança que interna em UTI, significa em torno de 2.381 novos casos do Covid em crianças.
Então, se a expectativa é 20% das crianças pegarem, são 4.300 leitos de UTI, com uma permanência grande. Se você subir 5%, são mais 1.000 leitos. Nova York tem 5.100 leitos de terapia intensiva pediátrica. Se essa nova complicação, essa doença inflamatória multissistêmica, que tiver a prevalência, a incidência que está tendo em torno de 1% dos casos, no momento que Nova York descreveu 102 casos, significava 1% dos casos de infecção em criança, nós vamos precisar de muito mais leito em terapia intensiva. Então, essas crianças vão ocupar o leito e não haverá leito pediátrico para todo mundo se ganhar essa proporção. Então, não dá para a gente dizer que a Covid-19 em crianças é tão benigna assim. Isso é o que tem de atualização nessa doença de Kawasaki, que hoje não é mais definido, e a terminologia correta, acho que provisória, é a doença inflamatória multissistêmica. Um outro passo mais ameno são qual é o papel dos nossos animais domésticos na Covid-19. A gente sabe que o reservatório inicial do coronavírus foi ou um morcego ou um pangolim, então veio de animal. Será que os animais domésticos têm algum papel na transmissão, na perpetuação da Covid-19 no mundo? Essa é uma curiosidade. Em abril, um tigre em Nova York foi diagnosticado como Covid-19, e eu queria saber quem foi quem fez o swab desse tigre. Eu acho que esse tigre devia estar bem sedado. E a descrição de 2 gatos também em Nova York com Covid-19. E será que esses animais contaminados têm um importante papel? Será que eles podem transmitir o vírus ou eles são vítimas da infecção de adultos para com eles? Por curiosidade, animal de estimação tem no mundo inteiro. O Brasil é o 3º país do mundo em animais de estimação. 50% dos lares do Brasil têm animais de estimação e 30% a 40% têm mais de um animal. Campeão mundial, China, Estados Unidos vem em segundo e o Brasil em terceiro. No Brasil tem 54 milhões de cães. Eu achei que o gato era o segundo animal doméstico, não é, para minha surpresa. As aves foram o segundo animal doméstico, 40 milhões de aves, 24 milhões de gatos, peixes e répteis. Então nós temos 140 milhões de animais domésticos, mais 30 milhões de animais abandonados. Então é uma proporção muito grande, dá quase um animal doméstico por habitante. Um primeiro relato, também agora em maio, a transmissão do Covid-19 a gato doméstico. Então, eram 2 gatos da mesma família. Teve um membro da família que ficou com sintomas, fez o Covid-19 e confirmado. 2 dias, 5 dias depois, esse gato se contaminou. O gato começou com tosse e um pouquinho de febre. Teve um quadro leve, o gato lembrou. Os animais lembram muito a apresentação clínica de crianças. Então, fez um quadro leve. E 7 dias depois, 5 dias depois, o novo gato que estava lá também fez a Covid-19, sendo que esse novo gato tinha sido isolado e se achou que pudesse ter sido a transmissão de um gato para o outro. Então ficou a dúvida que nada impede desse segundo gato ter sido contaminado após o isolamento dessa pessoa. E, curiosamente, a partir de janeiro, pela primeira vez na história da China, se proibiu o consumo de carne de cães e gatos. Então, acho que esse dado aí foi um dado bom, de parar de sacrificar esses animais para alimentação. Mas tem um estudo interessantíssimo publicado no Science, e ele já tem 2 meses, e esse autor comprovou a transmissão da Covid-19. Os furões são muito comuns, os furões na América do Norte, são animais clássicos no uso de infecções virais para a realização de vacinas, infecções virais para pesquisa de antivírus. E esse autor fez trabalhos experimentais sacrificando esses animais e mostrou que os furões e gatos são muito suscetíveis e transmitem entre eles. Então, o gato pode transmitir para gato, o furão pode transmitir para gato, o furão para furão. Cachorros são pouco suscetíveis e não transmitem. Patos, galinhas, porcos não suscetíveis e não transmitem. Então, geralmente, o coronavírus habita a via aérea superior, intestino delgado desses animais, por isso que eles não fazem quadros muito graves, eles fazem mais um quadro de via aérea superior, rapidamente, e eles têm muito inibidor, o receptor de inibidor de enzima de angiotensina, o ECA, e eles são assintomáticos ou sintomas leves.
Então, com esse artigo, houve. Isso não quer dizer que nós temos que sacrificar nossos animais e isolá-los. Nós devemos tratar os nossos animais domésticos como nós tratamos qualquer membro da nossa família. Se houver alguém doente, esse alguém tem que ficar isolado, evitar contato muito próximo com os animais, ficar beijando e abraçando muitos animais. Se os nossos animais saírem para passear, limpar as patinhas dele e não ter que isolar, colocar em outro local, nada. Então, os animais, eles se contaminam entre eles, ainda não existe a documentação da passagem do coronavírus de animais para humanos. Então, podem conviver, mas só que se vocês estiverem com sintomas gripais, evitem o contato com os animais, assim como a gente deve evitar com nossos familiares. Uma outra preocupação, desde o início da Covid-19, com quadros graves, seriam, será que os pacientes com câncer, eles têm um risco maior de ter formas graves e uma mortalidade? Então, isso começou a surgir em algumas literaturas. Esse é um trabalho muito recente, ele saiu publicado essa semana, é um trabalho em adulto. Então, esse é um trabalho que pegou 928 pacientes com câncer e que fizeram a Covid-19. Uma mortalidade grande, os cânceres mais comuns eram na mulher o câncer de seio e no homem próstata, com uma mortalidade de 13%. Então, era uma mortalidade grande. E quais eram os fatores de risco para um paciente com câncer que adquirir a Covid-19? E a idade. Um paciente com câncer, com Covid-19 abaixo de 60 anos, tem um risco de mortalidade de 6%. De 65 a 75 sobe para 11%, e acima de 75 a mortalidade sobe para 22, 23%. O homem morre muito mais do que a mulher. A relação com cigarro. Se o câncer está na sua fase aguda ativa, ou se ele está em remissão. E um dado que chamou a atenção, que foi um achado, é os pacientes com câncer que têm a Covid-19, a forma mais grave, que vão para a UTI, quando eles usam só azitromicina, a mortalidade é 11%, só cloroquina e hidroxicloroquina 11%, mas quando eles associam os dois, a mortalidade foi 24%. Então, também um fator de risco. Então, esse é um trabalho de adulto que mostrou esses números, que os pacientes realmente têm um 13% de mortalidade, uma mortalidade muito grande. Esse aqui é um trabalho de Madrid, um trabalho muito bem desenhado, é uma observação. Madrid, no momento que foi feito essa análise, 15 de abril, tinha 1.140 crianças com câncer, e eles faziam profilaticamente sintomático ou não sintomático a cada 2 semanas a PCR. E mostrou que 15 pacientes tinham dando uma incidência de 1,3%, que é um pouco maior do que a população geral. Estima-se assim no mundo, a gente está vendo de 1 a 2% das crianças vão se contaminar. Nova York tem uma expectativa alta de 20%, mas o resto do mundo a expectativa é 1 a 2%. Então, essas crianças com câncer tiveram, nessa fase do estudo, onde eles estavam no pico da doença lá, somente 1,3%. Chamando a atenção aqui, nosocomial, 4 pacientes adquiriram dentro do hospital. O que chamava atenção? Dedímero de novo, alterações radiológicas, e 2 pacientes necessitaram de catéter nasal, e a mortalidade foi 0 nesse grupo de pacientes, desses 15 pacientes, com uma evolução boa. O paciente com neoplasia, com câncer, ele já se cuida, ele já se isola, muitas vezes ele já usa a máscara rotineiramente. Esse aqui é um trabalho da Itália, e eles pegaram 21. A Itália tinha, nessa região da Lombardia, 4.485 pacientes com câncer, e desses 485 pacientes com câncer, 21 desenvolveram a Covid-19. 12 pacientes eles eram assintomáticos, exame de rotina, e 9 pacientes apresentaram sintomas. Tá? Aqui também a mortalidade foi 0, mostrando que o resultado foi bom. Mas é um cuidado que tem que ter. Nesses pacientes, nós temos que ter o cuidado as precauções. Nenhum paciente deve sair do seu esquema profilático de quimioterapia, são mantidas as medicações, exames seriados de rotina, e talvez nesses pacientes que apresentem qualquer sintoma respiratório, a tomografia seja feita com um pouquinho mais de antecedência. Aqui, por curiosidade, quais são os tumores que tipo de tumor tem mais predisposição a fazer o Covid-19? Então, sempre que a gente fala em Covid-19, a gente fala
no receptor, que é a enzima conversora de angiotensina 2, que é o ECA2. E os tumores que têm uma maior expressão dessa enzima conversora de angiotensina são tumores de esôfago, tumor de pulmão, tumor de endométrio, tumor de rim também. Esses são os tumores mais comuns que a gente vê. Isso mais adultos, claro, e o que a gente vê em crianças, a maioria dos quadros das crianças são não tumores sólidos. Então, as crianças, adulto mostrou uma mortalidade, e em crianças, as crianças mantêm o protocolo, o isolamento, mantêm a quimioterapia. A Covid-19 até agora não trouxe uma repercussão muito importante quanto à sua mortalidade. O penúltimo item que eu quero comentar com vocês é obesidade. Então, a gente sabe que o paciente com excesso de peso, sobrepeso, obesidade crítica ou não crítica, ele sempre vai ter um pior prognóstico em qualquer doença que ele tenha. Sempre que ele precisar de suporte ventilatório, os pacientes com sobrepeso têm uma maior mortalidade de qualquer patologia aguda quando eles internam em emergência em terapia intensiva. Quando se faz o levantamento de comorbidades, a gente vê na América do Norte, a gente vê em outros locais, por exemplo, aqui, 50% dos pacientes com Covid que internam, e aqui nós estamos discutindo cada caso moderado, crítico e severo, 50% tem obesidade. Então, a gente vê aqui a obesidade em azul mais escuro, chama atenção a obesidade, e aqui 48% e aqui 52%. Então, a obesidade é um fator de risco também para formas mais graves de mortalidade da Covid-19. Especificamente em criança, a gente vê que trabalhos pediátricos na Covid-19 praticamente são muito poucos. Então, são mais trabalhos epidemiológicos, trabalhos de descrição, essa nova síndrome, mais trabalhos para você comparar fatores de risco, muito poucos trabalhos são relatados, e trabalhos para comparar eficácia de certas drogas, também muito pouco. Esse aqui é um trabalho de 46 UTIs do Canadá, um período de praticamente um mês, 48 crianças. Então, das 48 crianças que internaram na terapia intensiva nesse período por Covid-19, a obesidade esteve presente em 15%. Então, ela não é tão prevalente assim, igual adultos, 50%, mas 15% a 20% das crianças que têm formas graves da Covid-19, eles têm sobrepeso e obesidade. É a maior pandemia que nós temos, é uma pandemia crônica que a gente tem. Então, obesidade e sobrepeso aumentou em 67% no Brasil e no mundo praticamente nos últimos 10 anos. O Brasil tem uma expectativa de 50% da população brasileira tem sobrepeso e obesidade. O Brasil tem 30 milhões de crianças com sobrepeso e 12 milhões de crianças com obesidade. Isso na prática clínica a gente vê, e difícil fazer a gente reverter esse quadro, principalmente em crianças. Numa revisão de 573 artigos relacionando obesidade e Covid, hoje o número de artigos é uma coisa absurda, nunca se viu, tem a tempestade de citoquinas e a tempestade de artigos. Hoje se publica 12 artigos por hora da Covid-19, criança, adulto, com qualquer variável. 12 artigos por hora são quase 400 artigos ao dia sobre a Covid. Então, você manda o paper e em 24, 48 horas esse trabalho é publicado. Então, muitas vezes você vê dúvidas metodológicas, interpretações, muitos dos trabalhos não são revisados pelos seus pares, mas alguns trabalhos epidemiológicos chamam atenção. Então, desses aqui, chamou atenção que 60% dos pacientes que vão a óbito e os pacientes que têm menos de 60 anos, eles têm obesidade. Se um paciente com Covid-19, menos de 60 anos, tiver obesidade ou sobrepeso, a chance dele morrer é 10 vezes maior. Então, e é o único fator de risco que a gente pode combater, é a obesidade. Esse é um trabalho muito interessante. Esse autor fez uma relação, qual é a prevalência de obesidade nos pacientes que vão à terapia intensiva e são submetidos à ventilação mecânica. Então, o que esse autor fez? Ele pegou 124 pacientes com SARS-CoV e comparou com 306 normais. E ele demonstrou aqui nos pacientes que têm o SARS-CoV positivo, em verde são os pacientes com peso normal, aqui são os pacientes com sobrepeso, azul, o laranja tem obesidade e o vermelho a obesidade crítica, que é acima de 35 kg por metro quadrado. Então, o número de pacientes com Covid que tenham sobrepeso para cima é bem maior do que esses pacientes. 89 dos pacientes dos 124 foram submetidos à ventilação mecânica.
E a gente vê que dos pacientes que foram submetidos à ventilação mecânica, o índice de obesidade e o índice de obesidade crítica, obesidade e sobrepeso era maior do que os pacientes que não tinham obesidade. Então, se você é obeso, você teve uma chance maior de ir para a UTI e você tem uma chance maior de ventilação mecânica. E aqui é a relação. A chance de ir sem obesidade, 47%. O paciente que tem sobrepeso tem uma chance de 60%. O paciente que tem uma obesidade de 75%. E se você tem uma obesidade acima de 35%, a chamada crítica, a tua chance de ir à ventilação mecânica é praticamente de 90%. Esse aqui foi mexido, deixa eu limpar. Então, existem vários motivos. Quando o paciente tem sobrepeso, obesidade, isso nunca vem sozinho. O paciente tem um estado inflamatório crônico, uma síndrome metabólica, ele tem a diabetes, ele tem a hipertensão arterial. E são comorbidades que aumentam também essa enzima conversora de angiotensina, que é o receptor. Então, o paciente obeso, o vírus, ele se adere mais ao adipócito, ele vai se aderir um pouquinho mais, e ele mantém replicando, aumentando a carga viral, dando uma alteração imunológica importante. Esse paciente vai ter uma carga viral maior, ele vai ter uma disfunção imune. Esse paciente já tem uma reserva pulmonar, ele tem uma doença restritiva, ele não vai ter reservas, volumes pulmonares, capacidades pulmonares, ele tem uma tendência trombogênica que a gente vê, e ele não tem uma reserva cardiopulmonar muito importante. Então, o paciente obeso com Covid-19 é um paciente de extremo risco. A obesidade e a idade são os dois principais fatores de risco que a gente vê na população adulta. E a gente se torna cansativo, a gente vê que tudo é a enzima conversora de angiotensina. O obeso é enzima de conversora, o furão tem mais enzima de angiotensina, os pacientes com câncer têm mais, a gente vai discutir um pouquinho da asma, tem mais, os pacientes com cofatores têm mais, então é importantíssimo a gente combater. Aqui é um trabalho demonstrando os níveis de isso aqui em 43 adultos com massa corporal normal e outros acima, e a gente vê que os pacientes que têm um índice de massa corporal maior, eles têm um ECA, esse receptor maior. Tendo o receptor maior, ele tem uma chance de ter a forma grave da Covid-19 também mais frequentemente. O último tópico é a asma, talvez o tópico mais atraente seja desse aqui, assim, asma e a doença inflamatória. É de se esperar que todo mundo pensa, se é uma doença pulmonar, o órgão-choque na fase aguda é o pulmão. Se eu tenho uma doença crônica, que é asma, mas a asma não é uma doença hipoxêmica crônica, a asma, você tem um pulmão relativamente normal entre as crises, uma função pulmonar normal, não é um DPLC desses clássicos. Será que se o meu paciente, meu filho, alguém da minha família tem asma, ele vai ter um risco maior de ter forma grave? Desde o início da pandemia, em janeiro, fevereiro, eu não sei precisar a data, o CDC colocou que os pacientes com abaixo de 50 anos, que tenham asma moderada e grave, eles são pacientes de risco para ter formas graves e precisar internar. Essa foi uma determinação talvez baseada na epidemia que nós tivemos do influenza. No influenza, sim, se observou que 30% dos pacientes que internavam em terapia intensiva, eles tinham asma. Mas na Covid-19, essa evidência talvez se partiu desse senso comum que o paciente com asma vai ter uma forma mais grave, isso eu vou mostrar para vocês rapidamente, não se evidenciou. Então, o paciente com asma na Covid-19, ele vai tá apresentando os resultados provisórios, uma evolução não tão ruim quanto houve no influenza. Então, quando a gente vai ver aqui, na China, fatores de risco de mortalidade, nesses pacientes, aqui são pacientes que vão a óbito, doença cardiovascular, diabetes. Aqui eu não posso considerar doença respiratória crônica no adulto, o famoso DOPAC, que é o fumante, aquele paciente que tem aquele quadro grave. 6%. Nem citou o termo asma. Aqui é a mesma coisa. Tem a doença pulmonar crônica, o DPLC, mas asma especificamente, o CID de asma, não. E a gente sabe que os pacientes que vão a óbito, é incomum um paciente a óbito sem ter uma comorbidade. 80% tem, em criança 40% tem. Então, não se evidenciou nos trabalhos preliminares da China e depois na Europa e nos Estados Unidos que asma seria um fator de risco. Isso aqui é
boletim 17 do nosso Ministério da Saúde, que foi a 21ª semana, que foi publicado, se eu não me engano, ele foi publicado sexta-feira, e pela primeira vez esse boletim trouxe os dados relacionados à gestante e trouxe os dados relacionados a crianças. E trouxe dados que me deixaram preocupados. Eles analisaram na semana 21, 916 crianças que foram diagnosticadas. E colocaram ali dados que eu não sei se vão ser revistos, mas uns dados que assustaram, que não são dados compatíveis com a literatura mundial. Mas aqui os casos que foram a óbito, adultos, asma em 9ª condição de comorbidade, ganhando cardiopatia, diabetes, obesidade e doença neurológica. Então eu coloquei para vocês que tem esse dado, por exemplo, nesse último boletim, se colocou que houve 916 crianças nessa última semana, semana 21, com 25% dessas crianças, de 900 vai dar quase 250 crianças, com necessidade de terapia intensiva e uma mortalidade de 131. 131 de 900 dá 14, 15%, que é uma mortalidade 100 vezes a mais do que a gente tem visto. Então, talvez tenha ocorrido algum erro, terminologia. Esses são os grandes trabalhos de revisão de Covid-19 em crianças. Aqui, somando esses casos, nós vamos ter 7.480 crianças, e dessas 7.480 crianças, houve 6 óbitos. E nenhum desses pacientes que foram a óbito havia diagnóstico de asma, e a prevalência de asma sempre foi menor do que na população geral. Por exemplo, nos Estados Unidos, em torno de 11% tem asma. Os pacientes que internam crianças têm uma prevalência tem uma asma na UTI em torno de 3 a 4%. Então, todos esses trabalhos internacionais não colocam a asma como um fator de risco para formas graves em terapia intensiva e para êxito letal. Qual seria a variável? Aí saiu um artigo publicado dizendo que será que a minha asma não pode me proteger das formas severas da Covid-19? Essa foi a grande pergunta. Quais seriam as variáveis? Volta aqui o inibidor de angiotensina. Então, voltando aqui, o vírus para entrar no nosso corpo tem que ter essa entrada através do receptor. A gente sabe que os quadros são mais benignos em crianças porque ele tem menos receptores. E os pacientes com asma, será que eles têm asma e alergias respiratórias? Será que ele tem mais ou menos receptor? Será que ele tem uma apresentação não tão grave porque ele tem menos receptor e de inibidor de angiotensina? Essa foi a variável estudada. Aqui já está arriscado, deixa eu apagar. Isso aqui foi a presença do inibidor de angiotensina no nariz. Aqui foram pegas, aqui vai dar em torno de 300, 145, 230, 270, 315, 320 pessoas, abaixo de 10 anos até 64 anos. E aqui demonstrou que as crianças abaixo de 10 anos têm o menor valor do enzima conversora de angiotensina, demonstrando que talvez essa seja a principal variável que faz com que as crianças tenham um quadro não tão graves. Isso, uma lavagem nasal, uma coleta, uma escovinha nasal que é feita. E esse autor daí publicou, o que ele fez? Ele está discutindo asma alérgica, asma de sensibilidade, asma ligada a IgE. Então ele pegou aqui, primeiramente no nariz também, e separou 4 grupos, com a dosagem do ECA. Paciente sem asma e sem sensibilidade IgE, paciente sem asma com sensibilidade, com asma e sem IgE, e aqui asma e IgE. E demonstrou que o menor valor do ECA no nariz foi quando esse paciente tinha asma e essa sensibilidade mediada por IgE. E aqui ele fez o grau. Ele não tem sensibilidade a IgE, com sensibilidade leve, moderada e grave. E os menores níveis de ECA foram vistos nos pacientes que tinham asma e essa sensibilidade ao IgE. E a conclusão desse artigo, se você tiver um paciente com asma, definição de asma, critérios de asma e essa sensibilidade de IgE, esse é o fator que faz com que esses pacientes tenham menos formas graves. Você não vai evitar que ele tenha tanta COVID, mas a asma, hoje está evidenciado que a asma está protegendo de ter formas graves. Então, se a gente já tem uma criança que tem menos ECA2, e se ele tem asma e doenças respiratórias alérgicas,
ele tem um valor menor ainda. Talvez essa seja a variável principal que faz com que as crianças com asma raramente tenham quadros graves. Esse aqui é um trabalho, então, ele fez em adulto, daí ele não ficou contente com o nariz. Então, ele pegou adultos com sensibilidade a pelo de gato, fez a exposição. Aqui ele fez a exposição nasal e aqui ele fez exposição numa sala, num ambiente. Mostrou que teve uma diminuição, mas não muito prevalente. E aqui ele fez um lavado brônquico nesses pacientes após a exposição ao alergeno, que era o pelo de gato. Aí ele demonstrou, através do lavado brônquico, que esses pacientes com sensibilidade, o nível de ECA foi bem menor nos pacientes que tinham essa reação de sensibilidade quando comparado aos pacientes sem essa alergia respiratória. Concluindo que os pacientes que têm asma com essa sensibilidade IgE, eles têm uma proteção maior do que os pacientes que não têm essa característica de ter formas graves da COVID-19. E eu acho que esse talvez seja o último, penúltimo slide. Então, aqui também é um trabalho feito na Itália, demonstrando a asma, e ele chamou atenção para o eosinófilo também. O eosinófilo é uma célula importante na nossa resposta imune. Então, ele pegou essas duas regiões da Lombardia e Ligúria e mostrou que a prevalência de asma nessa população era 11%. Essa era a prevalência. E asma nos pacientes com Covid, aqui ele pegou 40 pacientes com Covid, foi 2,5%. Então, uma prevalência menor do que a população. Mas o que chamou a atenção foi o número de eosinófilos nos pacientes com Covid. Desses 40 pacientes com eosinófilos, eu vou limpar aqui, veja só, na população geral, a média de eosinófilos deu 435, com porcentagem 5,6% de eosinófilos. Nos pacientes com Covid, eles tinham praticamente 3 vezes menos o valor de eosinófilos e baixou de 5,66 para 1,66. Então, os pacientes com Covid, eles têm uma eosinopenia também, que talvez seja um fator que agrave esses pacientes e faça com que eles possam ter uma crise de asma desencadeada pelo coronavírus e ter uma necessidade de um tratamento um pouco mais agressivo. Mas o que faz com que esses pacientes com asma e alergias respiratórias eles tenham uma certa proteção a formas graves são, sem dúvida, a diminuição da expressão da enzima conversora de angiotensina, eosinofilia, eles têm um aumento de linfócitos T e B, eles têm uma menor exposição a aglomerações e ao tabaco, o timo tem essa função, e ela tem o seu sistema imune sempre estimulado através de vacinas. Então, esses trabalhos demonstram uma maior proteção dos pacientes com asma e alergias respiratórias para não ter formas graves dessa COVID-19. Então, é um senso comum dizer que o paciente com asma vai ter uma evolução mais desfavorável. Não é isso que acontece. Então, quais são as orientações? As orientações que houve através do GINA, através de sociedades de pneumologia e pediatria, é que todo paciente que tenha asma ou qualquer outra doença respiratória deve manter o seu tratamento. Se ele usa corticoide também diminui a expressão de ECA. Ele deve manter o seu tratamento profilático, não deve fazer nenhum tipo de alteração. E a única alteração, ao invés de fazer nebulizações para não criar aerossóis, ele deve usar mais mecanismo de válvula, ou se ele usar espaçadores, aerossol, ele deve usar com esse espaçador para não provocar aerossol. Então, são as únicas mudanças que são preconizadas em crianças e adultos, é não provocar aerossol e manter a medicação profilática. Então, o que a gente vê? Para encerrar, é uma doença totalmente atípica a COVID-19. Então, nós temos uma doença viral. Então, está poupando a população de risco. É uma doença viral que agride a nossa mucosa pulmonar, mucosa brônquica, e os pacientes com asma têm uma melhor evolução mais satisfatória. Essa doença tem a seguinte característica, ela se beneficia de um exército para transmitir o vírus, que são, a maioria dos pacientes são portadores assintomáticos, crianças também, e a maioria dos adultos portadores assintomáticos. Eles têm uma linfopenia. Então, a gente vê, geralmente, quando você vê um paciente com uma linfopenia relativa e absoluta, você pensa em bactéria. Aqui não. Apesar de não ter linfocitose, a linfopenia é um marcador dessa doença, principalmente nas formas graves e principalmente na doença inflamatória.
e atividade inflamatória. A gente que discute infecções pulmonares, pneumonia viral e bacteriana, uma das variáveis é a seguinte: se você tiver uma atividade inflamatória muito elevada, PCR, procalcitonina, dímero e VHS, você pensa em bactéria. Aqui não, aqui nós estamos pensando em uma doença inflamatória onde o gatilho é o vírus. E uma complicação autoimune extremamente grave em crianças, que é a doença inflamatória multissistêmica. Então, hoje, o grande perigo da Covid-19 é essa doença inflamatória que, se não diagnosticada precocemente e tratada precocemente, ela vai levar esse paciente à necessidade de terapia intensiva. Esse aqui é um médico, diretor do Central de Vigilância e Vacinações norte-americana. Ele fala um resumo do que é a Covid-19 hoje. Estamos aprendendo o que sabemos, o que não sabemos e, o pior, o que pensamos que sabemos. Eu agradeço a todos pela presença. Eu estou à disposição para perguntas que possam ser feitas para mim através de mensagens aqui no chat. E eu quero colocar para vocês, na primeira aula eu coloquei à disposição um e-book da Covid-19 em crianças. Eu estou atualizando diariamente com informações, e todas essas informações eu adicionei, por exemplo, mudanças. No começo só usava máscara quem tinha doença, hoje não, usa todo mundo. Os cuidados, vacinações, essa nova doença. Então, esse e-book está disponível gratuito a vocês e atualizado com as informações atualizadas dessas últimas 3 aulas. Então, se alguém tiver alguma pergunta, eu estou totalmente à disposição para tentar responder para vocês. Estão carregando algumas perguntas. Carregando aí. Daqui a poucos segundos teremos perguntas. Se eu não conseguir responder a todas, vocês podem mandar através das mídias, a gente vai tentar responder. Então, vamos ver. Uma primeira pergunta, Thaís. Na sua opinião, por que estamos com um quadro mais brando no estado do Paraná? A brincadeira que teve, Thaís, no estado do Paraná, quando houve a determinação, fique a 2 metros de distância do outro, o paranaense, o curitibano, falou, por que tão perto? Não é? Então, acho que o Paraná, ele cuidou, a gente vê que tem alguns resultados muito bons, a gente cuidou no começo com o isolamento, o Paraná não teve uma taxa de isolamento tão grande assim, mas houve um isolamento, a população respeitou um pouco, mas não existe um dado. O teste do que é feito no Paraná são os mesmos e não se faz teste em todo mundo. Hoje a indicação de fazer teste é só nos pacientes sintomáticos, os assintomáticos não há necessidade de fazer teste. Então, existe a característica, não sei, populacional. Uma variável que está sendo muito descrita, Thaís, é a poluição do ar, Thaís. Então, 80% das mortes que ocorreram na Europa ocorreram nas localidades onde haja uma poluição do ar muito importante. Se a gente pegar um ar poluído, o vírus vai permanecer por muito mais tempo em aerossóis em circulação nas cidades, e essa é uma variável que está tendo muita discussão nesses locais. A outra variável que é o quê? Se a gente está fazendo quarentena, a poluição diminui mais ainda. Então, Curitiba já não é uma cidade tão poluída assim, então, com a quarentena, menos carros circularam. Então, teve isolamento, que eu não acho que foi a variável, porque o Curitiba e o Paraná não teve tanto isolamento assim. Eu acho que tem uma variável individual, mas talvez a poluição do ar tenha sido uma variável que possa ter influência nessa menor morbidade, tá? Mas a gente não pode comemorar ainda, né? Nós estamos ainda, todo mundo diz que está no começo, a gente está já... O primeiro caso foi 26 de fevereiro, né? Março, abril, maio, nós estamos com 3 meses de pandemia. Então, a gente tem um resultado muito bom, tem essas variáveis, atendimento público, call center, mas eu acho que a poluição do ar talvez seja uma variável importante. Clóvis, quando usar anticoagulantes nas manifestações cutâneas da Covid-19? Clóvis, está sendo muito descrito
nesses pacientes manifestações cutâneas. Até teve uma apresentação da doutora Juliana há uma semana na sociedade, através da sociedade, de manifestações cutâneas. Aquelas manifestações cutâneas em crianças, que eles chamam de acroperniose, nessas crianças, não são manifestações de trombose, como a gente viu alguns relatos em adultos idosos, praticamente. Então, anticoagulante em manifestação cutânea não é do meu conhecimento. O anticoagulante, se é uma população de risco, se o paciente tem uma trombofilia, se ele tem alguma condição predisponente que faça com que ele tenha fenômenos tromboembólicos mais prevalentes, quando ele tiver internação, ele é anticoagulado de rotina. Mas em crianças manifestações, aquelas manifestações de extremidades não são manifestações trombóticas, tá bom? Então não existe a indicação nesse tipo de paciente. Mas se o nosso paciente tiver alguma doença de coagulopatia, uma trombofilia, se ele tiver um quadro e necessitar internar, está indicado a anticoagulação desse paciente. Jorge, alguma indicação sobre o uso de cloroquina, ivermectina ou nitazoxanida? Anita, vamos lá, mais fácil, desculpe. A grande dificuldade, teve um alerta, aqui a Sociedade Brasileira de Pediatria está lançando alertas de tudo. Então, eu acho que é uma medida correta de esclarecimento, principalmente da classe médica. Não tem nenhum trabalho, Jorge, discutindo hidroxicloroquina em crianças. Esse dado que foi colocado, que um resumo sobre hidroxicloroquina em pediatria, todas as análises foram baseadas em trabalhos de adulto. Então, é uma doença que nós estamos extrapolando o resultado de adultos para crianças. Isso aí não tem valor nenhum, não tem trabalho em criança. Então, vamos ver, o sinal de alerta da Sociedade de Pediatria, ivermectina, Anita, e hidroxicloroquina, principalmente hidroxicloroquina, não tem indicação do seu uso. A cloroquina, praticamente todos os centros mundiais estão abandonando a cloroquina, nunca se demonstrou trabalho, apesar das discussões metodológicas do último trabalho do Lancet, com 100 mil pessoas, onde 15 mil usaram a cloroquina, todos os países estão abandonando a cloroquina. E nós temos aqui uma discussão muito grande da cloroquina, não sei se por influência do nosso presidente, está uma briga muito grande em grupos de WhatsApp, de médicos principalmente, muitos a favor, muitos contra, mas quem tem que dar a resposta não são grupos de médicos que eu vejo de só pediatra, só endocrinologista, cardiologista. Quem tem que dar opinião é a Sociedade de Infectologia e o Comitê da Infectologia de Pediatria da Sociedade Paranaense Brasileira colocou uma nota que não existe comprovação do seu benefício. Mas não tem trabalho, Jorge, mas o que chama a atenção é o seguinte, quando você revê, e eu revi essa literatura em criança, 70% das crianças que têm quadros críticos, aqueles que estão em UTI, há o relato do uso de hidroxicloroquina, só que não tem uma análise individual dessas crianças. Então, por trabalhos em adultos, não está indicado, mas a grande maioria dos pacientes, independente da sua idade, até agora, antes desse relato do Lancet, e a gente está lendo trabalhos onde a população foi pega há mais de 30 dias, não existe indicação, mas 70% das crianças com quadros graves até o mês de maio usam hidroxicloroquina em terapia intensiva. Clóvis, de novo, síndrome inflamatória multissistêmica pode aparecer até quantos dias após o início dos sintomas? Então, Clóvis, o que acontece? Você teve a COVID ou não, esse paciente tem febre por 3 a 4 dias, dor abdominal. Então, geralmente, essa lesão inflamatória sistêmica com lesão de múltiplos órgãos, principalmente o coração, geralmente ela ocorre na primeira semana da reação inflamatória sistêmica. Quando o paciente é adulto, 20% dos adultos têm a mesma disfunção de ventrículo esquerdo, mas eles têm essa disfunção de ventrículo esquerdo na fase aguda da doença, do COVID. Então, a criança fez o COVID, de 2 até 8 semanas após o COVID, ele pode ter essa resposta inflamatória. Agora, se ele começar a ter o quadro de febre, prostração, diarreia, vômito, hoje, qualquer criança que comece com um quadro de prostração, febre, diarreia e vômito, a orientação é imediatamente ir a um centro hospitalar para fazer pesquisa e o marcador desses pacientes vai ser um dedímero elevado e os marcadores de doença severa em crianças estão sendo o dedímero, estão sendo procalcitonina e estão sendo a desidrogenase lática, são marcadores de doença inflamatória e quadros mais graves. Mas, geralmente, nas primeiras semanas, nos primeiros 5 dias de febre e dor abdominal, ele já apresenta essa manifestação cardiovascular. Bárbara, como você avalia a questão de retorno às aulas?
Bárbara, o retorno à aula vai ser uma coisa inevitável, tá bom? Então, existe aquele mito que criança não transmite, Bárbara. Então, a criança transmite, mas a criança transmite menos do que o adulto. Então, se você pegar em domicílios, tem alguns trabalhos europeus e chineses que demonstram que somente 10% dos adultos se contaminaram em casa com crianças. Geralmente, o adulto contamina adulto e a criança não contamina muito. Então, o retorno vai ser inevitável. A Austrália voltou já há um mês a sua atividade escolar. Dinamarca voltou, Nova Zelândia voltou. E nesses países que voltaram à atividade escolar, não houve um aumento do número de casos. As escolas vão ter que tomar certos cuidados, as precauções, e a grande população de risco que eu vejo não é escola, são creches e berçários. Se o meu filho tem 3, 4, 5, 10 anos e vai à escola, ele tem uma certa independência para se alimentar, ele tem independência para ir ao banheiro, ele tem independência para fazer um certo isolamento. Mas uma criança abaixo de 4 meses, que vai à creche 5 meses, devido à necessidade da família trabalhar, essa criança sempre vai estar no colo de um adulto, sempre vai estar perto da via aérea do adulto e o adulto que vai alimentá-lo. Então, vai voltar a aula, o que vai acontecer? As aulas vão poder ser dia sim, dia não, uma turma vai um dia, outra turma vai outro dia, os horários de entrada vão poder ser diferenciados, uma turma entra às 7, às 8, vão escolar é uma coisa que vai acabar esse ano, o ano que vem, vai ser impossível o vão escolar. Os cuidados nas escolas, tem que ter cuidado com os professores e funcionários que são população de risco. Então, vai voltar? Vai. Então, as escolas vão se precaver, bebedouro vai ser tirado, distância na sala de aula entre um aluno e outro, intervalos, recreios e lanches em horários diferenciados, entrada diferenciada, tá? Então, eu acho o seguinte, quem tiver o privilégio, esse ano, e tiver uma criança abaixo de 2, 3 anos, estou dizendo uma opinião particular minha, se eu tenho um filho de 2 anos e meio e eu tenho o privilégio de não necessitar levá-lo à escola, que eu posso ficar com ele, a mãe pode ficar com ele, tem um cuidador familiar, eu posso pagar alguém de confiança, alguma coisa, eu me sentiria mais seguro nessas crianças abaixo de 2 anos, esse ano não ir, e quem sabe o ano que vem. Então a gente vai ver como é que vai ser a expressão disso. Mas crianças maiores tomando os cuidados, tem quadros benignos, transmite menos, mas tem que se tomar cuidado, mas que vai retornar, vai. E as pessoas mais adultas, a gente vai ver que a nossa atividade também em reuniões, atividades, por exemplo, eu dou aula na universidade, várias pessoas aqui convivem, aquelas aulas com 40, 50, 100 alunos vão acabar, eu não sei como é que os cursinhos vão sobreviver, com 300 alunos trancados numa sala de aula, então vai ter que se adaptar à nova realidade, mas vai ser inevitável. Eu acho que o retorno aqui em Curitiba, no Paraná, está programado para o segundo semestre, se os resultados se mantiverem satisfatórios como estão até agora. Sérgio, criança com febre, diarreia, rasgo cutâneo, sem sintomas respiratórios, mas com contato domiciliar com Covid positivo, deve ser encaminhado para a investigação do Kawasaki? Sem dúvida nenhuma, Sérgio, tá? Não existe, Sérgio, não existe se você é médico, você deve saber, não existe um exame que diz que é Kawasaki. O Kawasaki é um diagnóstico clínico. Você tem sintomas e você tem exames laboratoriais. Você vai saber se foi Kawasaki se tiver uma dilatação ao aneurisma ou ectasia de coronária. Mas se o paciente tem febre, diarreia, rasgo cutâneo, sintomas respiratórios, sim ou não? Eu pego o seguinte, febre 3 dias e permanece febril. Primeiro dia de febre, como é que você pergunta assim, medica o seu filho para febre, como é que fica seu filho ao abaixar a temperatura? Ele fica muito bem, ele brinca, sorri, interage e se alimenta. Fica em casa com antitérmico e espere 3 dias. Mas se ao medicar a febre a criança não fica bem, reagir um pouquinho, brincar, interagir um pouquinho, no primeiro dia, avaliação. E a diarreia também, rasgo cutâneo, e aí você vai definir se ele tem uma Kawasaki típica, atípica, mas a importância é você afastar essa doença inflamatória através de exames. Então, hoje, principalmente nos locais onde estão tendo esses casos, toda criança que apresenta febre e algum desse sinal, ele vai para o hospital, é feito ecocardiograma, é feito enzimas cardíacas, é feito BNP, é feito cardiotroponina e é feito um ecocardio para ver se tem alguma lesão miocárdica. Então, 2, 3 dias, se não ficar bem, primeiro sinal pode levar a um hospital ou levar ao pediatra para o pediatra fazer uma triagem, mas o diagnóstico vai ser através de enzimas e de exames laboratoriais. Joana, nesses casos de doença inflamatória, houve uso de anticoagulante? Não. Só houve o uso de anticoagulante numa criança que tinha trombofilia. O tratamento dessa doença inflamatória, como não tem mais o Covid foi o gatilho dessa reação
imune, Joana, o que aconteceu? O tratamento é suporte ventilatório, se for necessário, e suporte inotrópico. Então, você vai tratar um baixo débito. Então, a criança vai receber inotrópico. Então, aí tem a discussão de vários inotrópicos. Reverter hipóxia, manutenção de débito cardíaco e manutenção de débito renal. Anticoagulante, não. Só se ele tiver algum estado que o predisponha a fenômenos tromboembólicos como uma trombofilia, como uma obesidade. Adriane, a asma protege pelo uso crônico de medicamentos inalatórios? Não. Nesses estudos que eu mostrei, Adriane, o paciente com asma, por uma atividade, já tem uma atividade inflamatória crônica, esses pacientes, independente do uso, os trabalhos mostraram que a variação desses pacientes com asma, mediada por IgE, não relatava se esses pacientes usavam ou não medicamentos. O que a gente sabe é que corticoide inalado, sim, diminui a expressão da enzima conversora de angiotensina. Então, o paciente com asma, medicado ou não, ele tem uma proteção contra formas graves. Não é que o paciente não pega, ele não é imune à COVID, ele tem uma chance de complicar muito menor do que o paciente que não tem asma. Então, pelo menos uma justiça, né? O paciente com asma tendo um privilégio, e a gente sabe da prevalência de asma aqui no Brasil de 11 a 20, Paraná, Curitiba, acho que uns 16, 18%. Elisa, quando e como devo procurar meu pediatra durante a pandemia? A decisão, Elisa, dos pediatras foi muito individual. Tá? Houve muitos pediatras que pararam o seu atendimento e houve pediatras que mantiveram o seu atendimento. O meu caso específico, eu parei o meu atendimento já há 2 meses e meio. O que aconteceu? Eu acho que numa consulta pediátrica, se você vai atender uma criança de rotina, pesar, medir, orientações por cultura, não há muito problema, você lava a mão, você usa a máscara, você usa o capacete, não tem muito contato físico. Um dado importante em pediatras, os pediatras têm que limpar o seu consultório, tire tudo que é bichinho de pelúcia, tire tudo. Mas se eu atendo, Elisa, uma paciente com 8 anos, 5 anos, 10 anos com febre no meu consultório e tosse, ele contamina o meu consultório inteiro. Então, não vai adiantar eu lavar a mão só, eu trocar a minha máscara, eu trocar o meu avental descartável. O vírus pode estar, conversando, ele decanta, ele sedimenta, em 6, 8 segundos, depende do tamanho da partícula. Então, o meu chão vai estar contaminado, o meu computador, minha caneta, minha mesa, meu mouse, a superfície do meu consultório. Então, o ideal seria o quê? Entre uma consulta e outra, total higiene, igual uma sala cirúrgica, uma sala de hospital. A grande opção que teve foi a telemedicina. O Brasil evoluiu em telemedicina nesses últimos 2 meses, o que não evoluiu em 18 anos. Então, a telemedicina, na grande maioria das vezes, supriu essa carência. Através da telemedicina, você faz uma consulta por um computador, por um tablet, por um telefone, você conversa e tem um dado que eu sou repetitivo. Quando um pediatra olha a expressão facial de uma criança, ele fica totalmente tranquilo ou intranquilo. Então, assim, eu estou fazendo consulta por telemedicina e de todas as crianças que eu vi muitas crianças de rotina, essas de orientações de prevenções de acidentes, amamentação, orientações de desenvolvimento, vacinas, mas eu vi crianças doentes. Então, nessas crianças doentes, você faz uma consulta por telemedicina, a telemedicina supre, o grau de satisfação dos pacientes é muito grande. Todos os pacientes que eu tive contato com telemedicina, pacientes que são meus ou pacientes que eu vi, e você vê paciente do Brasil inteiro, você vê paciente de fora, o grau de satisfação é muito grande. Então, a telemedicina, Elisa, é uma arma importantíssima nesse momento. Curitiba está relaxando um pouco, os números estão satisfatórios, como houve a pergunta também qual o motivo, e muitos pediatras estão voltando. Mas eu acho que essa consulta de telemedicina é uma tecnologia que veio para ficar, Elisa. O pediatra, o médico, sempre fez consulta, só que não era telemedicina, era telefone medicina. Hoje não, hoje você olha o paciente e é uma grande opção. Então, se você precisar de uma consulta, sempre converse. Quem deve fazer a consulta de telemedicina sempre deve ser o seu pediatra, que você o conhece e que você tem confiança. Caso o seu pediatra não faça uma consulta por telemedicina, porque ele não acha justo, ele não acha certo, por qualquer motivo, aí ele pode te indicar alguém, ou, por exemplo, se você entrar, eu participo de um site que é o Doctoralha. O Doctoralha oferece a plataforma de telemedicina e você, através de busca de pediatras, de endócrino, qualquer profissional médico hoje, em qualquer especialidade, você tem a opção da telemedicina.
Então, eu sugiro, se você precisar, faça uma consulta, mas assim, sempre a primeira pessoa a ser solicitada tem que ser o seu pediatra, o seu cardiologista, o seu endócrino, o seu médico de confiança. Caso ele não faça, peça uma orientação e uma indicação a ele primeiro. E caso você não tenha ninguém que te oriente nada, você vai através das mídias, dos sites, e você vai fazer a seleção dos profissionais. Mas eu te sugiro, faça uma consulta que você vai ficar muito satisfeito. E isso eu tenho certeza que veio para ficar. Acabando a pandemia, quando houver uma necessidade, finais de semana, horários noturnos, a gente vai continuar fazendo a telemedicina, que vai suprir bem essa carência. E pelo tempo, eu estou encerrando. Deu 1h30 que a gente está conversando. 1h30 não, que nós atrasamos 10 minutos, 1h20. E eu mais uma vez agradeço a todos vocês. Eu acho, como eu comentei no começo, não haverá mais grandes novidades sobre a Covid-19, apresentações clínicas atípicas. O que haverá agora serão trabalhos científicos mais embasados e resultados de terapia. Por exemplo, a cloroquina praticamente foi jogada no lixo e as investidas de ciência e as investidas de trabalho são para antivírus, com resultados bons, mas também só resultados em adultos, e também um anti-interleucina, que é uma desses mediadores inflamatórios. Então, a gente vai ter talvez só confirmações e esclarecimento das dúvidas que nós temos hoje. Mais uma vez, muito obrigado, estou à disposição de vocês, e claro, se houver novidades, a gente, na evolução, talvez no mês de julho, a gente faça o 4º episódio da nossa série Covid-19 em crianças, tá bom? Uma ótima semana a todas. Se puderem, se cuidem, evitem aglomerações e fiquem bem. Boa noite a todos.